Escolhi para a nossa emissão de hoje falar-vos de um poeta. Isso parece-me que vale a pena, porque os poetas, que são geralmente considerados pessoas marginais e sem uma função social visível, são, no fundo, os melhores e os mais avançados representantes de uma cultura. Por uma razão que me parece bastante simples, é que os poetas são aqueles que exprimem em palavras o sonho. Ora, em todas as sociedades, em todas as culturas, nas construções de pedra, ou nas técnicas, ou em qualquer outra realização, há atrás de tudo o que se faz um sonho. Isto é, um desejo para a realização de alguma coisa que nem sempre se consegue traduzir materialmente. E embora os sonhos nunca cheguem a ser realizados, a verdade é que é orientando-se para o sonho que se realizam as coisas. Esta é uma razão porque os poetas são muito significativos e nos permitem, de certa maneira, perceber aquilo a que uma sociedade tende. E a outra é que os poetas são os que melhor sabem utilizar a linguagem e as possibilidades que existem em cada língua. Ora, as línguas são diferentes por várias razões, e entre elas porque cada língua exprime uma certa maneira de pensar e de sentir as coisas, sentir as relações com os outros também, embora muitas pessoas não compreendam isto, mas cada língua tem, portanto, o seu espírito e as palavras, isto é, o vocabulário, assim como as formas gramaticais, assim como o próprio estilo com que se fala, são orientadas, têm uma certa tendência, tendem a ser um cristal formado de determinada maneira. E são os poetas aqueles que melhor sabem trabalhar a linguagem e aqueles que melhor sabem achar o espírito da linguagem. Um poeta de que pensei falar-vos hoje foi o mais conhecido poeta português, Luís de Camões, que viveu aproximadamente na época em que foi construído este edifício que estão vendo, e é um poeta que ficou até hoje, continua a ser o nosso grande poeta nacional. O nosso Camões é um poeta que soube usar de uma maneira muito variada e muito perfeita da nossa língua portuguesa. E soube usar vários tons, desde o tom grandiloquente até ao tom discreto e abafado, de que eu gostaria de lhes dar desde já um exemplo, que é um soneto que todos conhecem, ou quase todos conhecem, pelo menos aqueles que andaram no liceu, mas que é interessante recordar. Aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando a média marchetada saía dando à terra claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivadas, juntando-se, formaram largo rio. Ela ouviu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Devem ter notado que este soneto não tem nada que chame muitas atenções,
não tem imagens muito fantasiosas e até tem uma certa monotonia. Basta lembrarem-se de rimas, ada, ade, adas, mais uma rima em io. Tudo isto nos dá um sentimento de alguma coisa que é abafado. Para mim, pessoalmente, dá-me muito a ideia de uma luz no meio do nevoeiro. E o Camões soube usar, como veem, uma linguagem que é muito corrente, uma linguagem que ainda está viva, e para exprimir, portanto, um determinado estado de espírito, mais um estado de espírito do que um pensamento. Isto é um exemplo dos sonetos, mas nos sonetos temos exemplos de coisas muito diferentes, como, por exemplo, sonetos narrativos, como aquele muito conhecido dos 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. É uma longa história contada num curto soneto, um soneto que acaba com uma frase que resume todo um pensamento, o contraste entre a enormidade da vida, ou antes, a enormidade do amor e a corteza da vida dentro da qual o amor não cabe. E para citar ainda um outro género muito diferente, que é também até certo ponto narrativo, mas sobretudo profundamente lírico, vou-lhes ler um terceiro soneto, talvez seja o último desta série, que é talvez menos conhecido que os outros. Quando o sol encoberto vai mostrando ao mundo a luz quieta e duvidosa, ao longo de uma praia deleitosa, vou na minha inimiga imaginando. Aqui a vi, os cabelos concertando, ali, com a mão na face tão formosa, aqui falando alegre, ali cuidosa, agora estando queda, agora andando, aqui esteve sentada, ali me viu, erguendo aqueles olhos tão isentos, comovida aqui um pouco, ali segura, aqui se entristeceu, ali se riu, e enfim, nestes cansados pensamentos, passo esta vida vã que sempre dura. Estes exemplos são de sonetos, que era um género na moda, na época de Camões, mas ele tratou também outro género, um género, vários outros géneros, digo, mas em especial um género tradicional, um género de redondilha, isto é, de versos de 7 sílabas, que são aqueles que se usam ainda hoje nas quadras populares e que tinham já uma longa tradição antes de Camões e que eram cantadas já então no campo ou na rua. É precisamente sobre um mote tirado das cantigas tradicionais, isto é, de um cantar velho, como então se dizia, que Camões compôs um desenvolvimento, isto é, as voltas. Um mote tradicional, o cantar velho, diz: saudade minha, quando vos veria. E as voltas: este tempo vão, esta vida escassa, para todos passa, só para mim não. Os dias se vão, sem ver este dia,
quando vos veria. Saudosa dor, eu bem vos entendo, mas não me defendo porque ofendo o amor. Se fosseis maior, em maior valia vos estimaria. Minha saudade, caro penhor meu, a quem direi eu também a verdade? Na minha vontade, de noite e de dia, sempre vos teria. É uma canção em que encontramos o mesmo tema do soneto de 7 anos Jacó Servia, isto é, da vida curta e do amor longo, da impossibilidade de o amor caber dentro do tempo. Poderia citar vários outros poemas líricos, de vários outros géneros, mas há um aspecto também importante no Camões, muito importante e até o mais conhecido, que é o da poesia épica. Camões é um autor, como toda a gente sabe, de um poema que canta a história de Portugal desde as origens até praticamente a atualidade do próprio Vasco da Gama. Esse poema ficou como o nosso principal monumento literário, uma espécie de Bíblia nacional que foi, em várias épocas, lido, ensinado nas escolas, às vezes muito mal ensinado, e que ficou, sobretudo, como um padrão de glórias passadas. A meu ver, talvez injustamente, nós não devemos ver nos Lusíadas propriamente a parte fúnebre, isto é, os Lusíadas não são um sarcófago, mas sim a corrente de vida que neles existe. Não devemos ver nos Lusíadas aquilo que nós fomos, mas aquilo que somos permanentemente, não o português que fez, não as coisas que o português fez, mas sim a própria ação que o português tem desenvolvido de maneiras diferentes, conforme as épocas, uma ação guerreira e colonizadora na época própria, das guerras, das conquistas e da expansão da Europa, e também uma ação que pode continuar a manifestar-se dentro de circunstâncias diferentes, sem ser guerreira e sem ser conquistadora, como é próprio da nossa época. É o próprio fluir da vida portuguesa que me parece que nós devemos captar nos Lusíadas. Naturalmente trata-se de um poema heroico, que obedece a determinadas regras, que tem um determinado estilo. Nós podemos ver qual era a intenção do estilo do Camões neste poema, porque ele próprio o diz, dirigindo-se às ninfas do Tejo: dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agresta vena ou frauta ruda, mas de tuba, canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Isto é a fanfarra guerreira com que o Camões define o seu próprio estilo e que se encontra em vários passos em que, por exemplo, ele procura fazer-nos sentir o estampido da artilharia, como é o caso deste passo. Eis nos batéis o fogo se levanta da furiosa e dura artilharia. A prúmbia, a pele amada, o brado espanta, ferido o ar retumba e assovia. Nós podemos não perceber muitas das palavras que aqui se leem, por exemplo, prúmbia é uma palavra complicada, mas há o próprio ritmo, o próprio som das palavras que nos transmite qualquer coisa de marcial. Há, no entanto, nos Lusíadas, uma outra nota, que é a nota melancólica, às vezes lírica, que está em contraste, que oscila constantemente com a nota épica e guerreira, que é o caso, como sabem, da famosa história de Inês de Castro,
que começa por aquela estrofe que já recitei numa destas emissões: e estavas, linda Inês, posta em sossego, etc. Há a história da Damastor. O Damastor é um gigante ofendido porque os portugueses chegaram aos seus domínios e ocuparam os seus domínios, um gigante semideus, e acaba, afinal, desfazendo-se em lágrimas, numa queixa que é comovente para quem gosta de poemas líricos, quando ele diz: ó ninfa mais formosa do oceano, já que a minha presença não te agrada, que te custava ter-me neste engano, ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada. Este tom melancólico encontra-se especialmente nas últimas estrofes do poema, quando ele se despede do público, quando ele diz que já não está em condições de fazer versos, que está cansado, e sobretudo nessa estrofe que ficou célebre, sobretudo alguns versos dela. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Esta passagem, estes últimos 3 versos são célebres e continuam, e não sei por que influxo do destino, não tem um ledo orgulho e geral gosto que os ânimos levanta de contínuo a ter para trabalhos ledo o rosto. Esta tensão que o Camões procura transmitir aos seus leitores, este estímulo para que tenham para trabalhos ledo o rosto, que ele não encontra finalmente nos seus contemporâneos. No entanto, imediatamente reage e deste tom melancólico passa para um tom heroico, quando logo a seguir diz: por isso vós, ó Rei, que por divino conselho estais no régio sólio posto, olhai que sois e vede as outras gentes, senhor só de vassalos excelentes. E o poema conclui com o elogio desses vassalos excelentes e com o incitamento ao rei para que empreenda a expedição à África, que finalmente veio a resultar no desastre de Alcácer Quibir. Estes 2 movimentos, parece-me que o Camões os tenta conciliar numa certa filosofia estoica, isto é, numa atitude de resistência, de calma e de desafio perante os desastres e perante o destino que, segundo o entendemos, é necessariamente hostil. E essa atitude encontra-se num passo que a mim me parece muito belo, que é aquele que nos revela o Camões assumindo a posição perante a vida que ele considera justa e ideal. Ele está falando nos fidalgos portugueses, nos descendentes dos grandes heróis que levam uma vida de ócio e de facilidade e de mimo, e contrapõe aquilo que, a seu ver, deve caracterizar o grande homem. Ele diz que realmente a glória se consegue não com passeios moles, não com deleites infinitos, não com manjares novos e esquisitos, não com os apetites que se satisfazem, mas sim com buscar com o seu forçoso braço as honras que ele chame próprias suas, vigiando e vestindo forjado aço, sofrendo tempestades e ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento temperado com ácido do sofrimento, e com forçar o rosto, que se enfia a parecer seguro, ledo, inteiro, para o pelouro ardente que assovia e leva a perna ou o braço ao companheiro. Destar do peito
pensamento, um caldo honroso cria, desprezador das honras e dinheiro que a ventura forjou, e não a virtude justa e dura. Desta tarde se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado, e fica vendo como de alto acento o baixo trato humano embaraçado. E aqui termino, parece que com chave de ouro.